A Bíblia registra que Gideão derrotou um exército de 135 mil midianitas usando apenas 300 homens. Isso significa odds de 450 para 1, uma desvantagem militar que deveria resultar em massacre total dos israelitas. Como é possível que 300 soldados derrotassem uma força dessa magnitude? Estaria a Bíblia exagerando os números? Ou existe um código estratégico por trás dessa vitória que muda completamente nossa compreensão de guerra psicológica? Prepare-se, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode revolucionar sua percepção sobre como Deus opera através de táticas militares impossíveis. E comenta aqui embaixo, você já se perguntou como uma força tão pequena poderia vencer um exército 450 vezes maior? Para entender a impossibilidade matemática dessa vitória, precisamos visualizar os números. Um exército de 135 mil soldados ocuparia uma área de aproximadamente 15 quilômetros quadrados quando organizado em formação de combate. 300 homens cabem facilmente em um único campo de futebol. A proporção é tão absurda que seria como um único grão de areia tentando parar uma avalanche. Militarmente falando, Gideão não deveria ter sequer considerado o confronto. Mas há detalhes na narrativa bíblica que revelam algo extraordinário. O texto não descreve uma batalha tradicional com espadas, lanças e escudos. Em vez disso, menciona elementos aparentemente inúteis para combate: cântaros de barro, tochas e trombetas. Que tipo de estratégia militar usa jarros como arma principal? A resposta está escondida em um código de guerra psicológica que poucos compreendem. O primeiro elemento crucial é a geografia. O vale onde os midianitas acamparam ficava cercado por colinas, criando uma formação natural de anfiteatro. Gideão posicionou seus 300 homens estrategicamente ao redor dessas elevações, não para combate frontal, mas para algo muito mais sofisticado: controle sensorial total do ambiente inimigo. A estratégia dependia de sincronização, perfeita executada no momento psicológico ideal. No meio da noite, quando o exército inimigo dormia profundamente, os 300 homens quebraram simultaneamente os cântaros, revelando tochas acesas, e sopraram trombetas em uníssono. Imagine o impacto. 135 mil homens acordando instantaneamente com luzes piscando ao redor de todo o perímetro e som ensurdecedor, ecoando pelas colinas. Aqui está a genialidade psicológica. O cérebro humano, ao despertar abruptamente no escuro, leva alguns segundos para processar realidade versus pesadelo. Quando os midianitas viram luzes cercando completamente sua posição e ouviram o barulho amplificado pelas colinas, seus cérebros interpretaram automaticamente como um exército gigantesco os cercando. Não conseguiam calcular quantos inimigos havia, porque as tochas se movimentavam e o som reverberava por toda parte. Se você curte esse tipo de revelação que conecta estratégia antiga com psicologia moderna, clique no botão de like e deixe nos comentários qual foi a parte que mais te impressionou até agora. O efeito psicológico foi devastador. Soldados treinados entraram em pânico coletivo, a pior condição possível para qualquer força militar. Na escuridão e confusão, começaram a atacar uns aos outros, pensando que eram inimigos infiltrados. O texto bíblico registra que o Senhor tornou a espada de cada um contra o seu companheiro. Não foi magia, foi o resultado previsível de pânico em massa combinado com impossibilidade de identificação visual. A estratégia de Gideão explorava uma vulnerabilidade fundamental da natureza humana: nossa dependência de referências sensoriais para tomar decisões. Quando essas referências são comprometidas simultaneamente, visão prejudicada pela escuridão, audição bombardeada por sons confusos, sono interrompido abruptamente, o cérebro entra em modo de sobrevivência primitiva. Nesse estado, soldados experientes se comportam como animais assustados. Existe ainda outro fator que amplificou o caos: o efeito dominó do medo. Quando os primeiros soldados começaram a gritar e correr, isso contaminou instantaneamente os outros. Em psicologia militar, isso se chama pânico contagioso, uma reação em
cadeia onde o medo de um indivíduo se espalha exponencialmente através de todo o grupo. Quanto maior o exército, mais devastador é esse efeito. A própria superioridade numérica dos midianitas se tornou sua fraqueza. Um exército pequeno e organizado pode reagir rapidamente a mudanças de situação. Mas 35.000 homens em pânico viram uma massa descontrolada e perigosa. Na escuridão, era impossível distinguir entre comandantes tentando restaurar ordem e inimigos atacando. O resultado foi fratricídio em massa. Mas talvez o aspecto mais impressionante seja como Gideão chegou, precisamente ao número 300. O texto revela que Deus instruiu um processo específico de seleção baseado em como os soldados bebiam água. Aqueles que se ajoelharam para beber foram dispensados. Permaneceram apenas os que beberam levando a mão à boca, mantendo vigilância constante do ambiente. Era uma seleção baseada em instinto de alerta permanente, exatamente o que essa operação noturna demandava. 300 homens era o número ideal para cercar o vale sem deixar gaps na formação, criando a ilusão de cerco completo. Mais soldados criariam confusão na própria tropa. Menos soldados deixariam espaços que poderiam revelar o engano. Era matemática militar precisa disfarçada de seleção divina. A estratégia de Gideão nos ensina algo extraordinário sobre como Deus opera em situações impossíveis. Ele não suspende leis naturais, ele as usa de forma genial. A vitória não veio através de força sobrenatural que aumentou magicamente a capacidade de luta dos 300. Veio através de compreensão profunda de psicologia humana, geografia estratégica e timing perfeito. Quantas vezes você enfrentou situações onde se sentia em desvantagem impossível? Quantas vezes os números pareciam estar completamente contra você? A história de Gideão revela que Deus frequentemente nos dá vitórias, não aumentando nossa força, mas mostrando as fraquezas ocultas do que nos opõe. O que parece invencível pode ter vulnerabilidades que só a sabedoria divina enxerga. Talvez você esteja hoje diante de um exército de problemas que parece 450 vezes maior que seus recursos. Talvez esteja se sentindo como Gideão com apenas 300, quando precisa enfrentar 135.000. Saiba que o mesmo Deus que revelou a Gideão uma estratégia impossível ainda sussurra táticas geniais para aqueles que confiam em sua sabedoria. E se esse vídeo abriu sua mente para uma nova forma de enxergar desafios impossíveis, se inscreva no canal Código Sagrado e ative as notificações. Aqui deciframos os códigos ocultos que conectam sabedoria bíblica com estratégias modernas. Cada vídeo revela como Deus opera, através de leis naturais, de forma extraordinária. Obrigado por assistir, um abraço e fique com Deus.